Então, imagina só a seguinte situação. Uma ordem de execução iminente acaba de ser emitida, tipo por um rei completamente paranoico, e com todo o peso do exército do Estado apoiando essa decisão, sabe? Uma tensão absurda, né? Total. O alvo é uma criança. E o único sistema de aviso prévio contra essa ameaça colossal, o único alerta, é uma mensagem supercodificada entregue de forma totalmente silenciosa, através de um sonho. É um roteiro de cinema. Pois é. Hoje a nossa imersão entra de cabeça nos versículos 13 a 15 do 2º capítulo do Evangelho de Mateus. E o nosso guia hoje, para quem está acompanhando a gente, é um material chamado Um Estudo Teológico e Bíblico de Mateus 2, versos 13 a 15, na perspectiva trifanista. Escrito pelo irmão Marcelo Oliveira, né? Da Sagrada Família para o Egito, que a maioria da gente cresce ouvindo, só como um relato de sobrevivência mesmo, e desconstruir... Tirar da superfície. Isso, porque o texto apresenta uma tese muito ousada, de que essa fuga não é só um escape de última hora, é na verdade uma engenharia cósmica, tipo um código profundo sobre o resgate de toda a humanidade. E olha, a primeira barreira que esse estudo quebra é justamente o peso do vocabulário que é usado lá no texto original. O grego koiné, né? Exato. Porque para entender o Evangelho de Mateus, que historicamente a galera conhece como o Evangelho dos Judeus, a gente precisa olhar para a estrutura cirúrgica dessa narrativa. Porque, enquanto Lucas traça aquelas genealogias até Adão para focar na humanidade e João já vai para uma linha do verbo eterno, Mateus constrói o texto com um objetivo muito, muito específico, que é conectar a figura de Jesus diretamente à história de Israel. Ele faz isso usando a tipologia, certo? Sim, a tipologia, que é aquele conceito onde os eventos do passado servem meio que como moldes, sabe? Prefigurando o futuro. E tem um detalhe no título do estudo. A perspectiva triunfanista. Exatamente. O que é fascinante aqui é que o autor usa essa lente para mostrar que a fuga para o Egito não é uma ação isolada de um carpinteiro assustado, né? É uma manifestação integrada de toda a Trindade agindo na história ao mesmo tempo. Nossa, então tem o decreto do Pai, a submissão do Filho encarnado e o cumprimento profético pelo Espírito Santo, tudo rodando junto. Perfeito. É uma operação conjunta. Cara, esse conceito muda completamente o jeito de ler o texto. A gente não está mais lidando com uma crônica histórica comum. Com certeza não. E para sustentar essa visão, o estudo do irmão Marcelo mergulha no grego koiné. E quando a gente começa a dissecar o versículo 13, dá para notar que as palavras escolhidas transformam um aviso simples numa operação de resgate, assim, de proporções astronômicas. Cada palavra tem um peso enorme. Sim, começando pela introdução da intervenção divina. O texto usa a palavra idou, que o pessoal geralmente traduz como eis que. E idou passa muito longe de ser só um enfeite literário, sabe? É uma interjeição de alerta máximo. Ela é projetada, para interromper a narrativa de vez. É quase um para tudo. Exato. É um comando textual que exige atenção absoluta de quem está lendo. Ele sinaliza que o evento que vem a seguir é um evento celestial crítico. E quem conduz esse evento é o Ângelus, o anjo. Que não é só um mensageiro pelo que o material aponta. Não, não mesmo. O estudo enfatiza que, nesse contexto aí, o anjo não opera só como um carteiro cósmico que desce para entregar um recado e vai embora. Ele atua como um agente de proteção, sabe? Uma força ativa mesmo no resguardo daquela família. E o peso do comando que esse agente traz é uma coisa fascinante. Porque a ordem que traduzem para levanta-te vem da palavra igere. Que é um imperativo fortíssimo. Muito. Mas o que mais me chamou a atenção na análise teológica foi a raiz dessa palavra. Porque é exatamente a mesma raiz que eles usam depois no Novo Testamento para falar de ressurreição. Do ato de levantar dos mortos. Sim, é uma conexão muito poderosa. É uma dicotomia brutal, né? Porque essa ordem para levantar e viver bate de frente com a ameaça do rei Herodes. O texto não diz só que o Herodes quer eliminar a criança da jogada política. O verbo que eles escolhem para a intenção dele é apolomi. Nossa, e a escolha de apolomi revela a real natureza da coisa. Porque não é só matar, significa destruir. Aniquilar completamente. É varrer do mapa. Exatamente. Então essa oposição gramatical lá no texto de Mateus é totalmente intencional.
De um lado, a gente tem a instrução divina, que carrega a essência da vida, a ressurreição contida no Egere. E do outro lado, a força puramente destrutiva de um monarca que era famoso por uma crueldade e paranoia extremas. O Herodes não estava tentando só prender um rivalzinho, sabe? Ele buscava extinguir uma existência. Mas aí a gente esbarra numa ironia gigantesca da narrativa, porque o palco onde esse embate de vida e aniquilação é comunicado é o sono. O sono natural, né? Isso. O estudo destaca a palavra hipnoski, é o estado de repouso absoluto. E eu fiquei pensando, se o objetivo é combater uma ameaça de extermínio de um rei com um exército inteiro à disposição, por que a mensagem de emergência mais urgente da história ia se entrede no estado mais vulnerável que existe? É contraintuitivo, né? Total. Não faria muito mais sentido uma aparição estrondosa, tipo um terremoto, algo que intimidasse logo o exército inimigo? Pois é, mas a vulnerabilidade do sono é exatamente o ponto central da teologia aqui. O que é fascinante aqui é que o autor argumenta que isso ecoa um padrão muito claro do Antigo Testamento. É um contraste proposital. Tipo José de Gênesis, que também sonhava. Exato. Mateus pega o barulho e a fúria da hostilidade humana, os exércitos, os decretos, todo aquele poder político barulhento do Herodes e coloca frente a frente com a soberania silenciosa de Deus. A graça operando no silêncio. A graça entra no repouso de um simples carpinteiro, sem tocar trombeta nenhuma, e essa intervenção no meio da noite mostra um controle absoluto sobre a história, que no fim das contas supera de um jeito muito mais eficaz a máquina de guerra do Herodes. E se o aviso celestial tem todo esse poder silencioso, a reação humana a ele tem que ser imediata, certo? E aí a gente entra na seção 2, que é o versículo 14. Ele mostra como essa teologia toda vira uma logística muito prática no meio da noite. E muito rápida. Sim. O texto fala que José agiu nictos, ou seja, de noite. Isso já estabelece um tom de urgência extrema, porque uma fuga noturna deixa claro que não teve tempo para sentar e planejar logística. Imagina a pressa. A discrição ali era a única defesa que eles tinham contra os espiões do rei. E os verbos que descrevem essa ação do José são muito cirúrgicos. Nossa, sim. O material faz uma análise minuciosa deles. Tem o verbo analambanou, que carrega o sentido de tomar consigo, sabe? De assumir 100% a responsabilidade de proteger o menino e a mãe. Pegar e ir. Isso. E logo em seguida vem o anexoresa, que indica uma retirada rápida e bem estratégica para um local de refúgio. E olha, o estudo traça uma comparação incrível entre a atitude de José e a dos magos que tinham visitado eles um pouco antes. Ah, os magos foram super barulhentos. Exatamente. Os magos, que eram gentios, chegaram procurando o recém-nascido, fazendo perguntas lá na capital. Movimentaram Jerusalém inteira, trouxeram ouro. Já o José, que é o arquétipo do judeu fiel, ele responde só com silêncio e ação. Nenhuma única palavra do José é registrada na Bíblia. Nenhuma. Zero. Em qualquer outra história épica, o herói teria aquele monólogo dramático, né? Pedindo clareza aos céus ou questionando como ele ia sobreviver no deserto com o bebê de colo. Fazendo as contas dos suprimentos. Exato. Mas a obediência dele aqui funciona como um protocolo de evacuação de emergência. Sabe quando o alarme de incêndio dispara num prédio e a torre de controle dá ordem de evacuar? Não tem espaço para você parar na escada e abrir um debate filosófico com um bombeiro. Com certeza não. A execução tem que ser imediata se você quiser salvar quem você ama. E eu adoro essa analogia do protocolo de evacuação porque capta perfeitamente a exigência da narrativa. O material baseia isso citando o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz que o justo viverá pela fé. A fé prática. Isso. A fé exigida na aliança não é passiva. A fé do José naquele momento não é contemplativa. Ela se traduz em deslocamento geográfico imediato. Ele vai para a escuridão sem saber quanto tempo ia durar esse exílio. E, para quem estava lendo Mateus na época, esse leitor antigo já ia pescar um eco histórico na hora. O paralelo com Moisés. Exato. A fuga de uma matança de bebês ordenada por um governante tirano para que no futuro esse sobrevivente se tornasse o libertador do povo.
Só que esse deslocamento geográfico levanta uma questão que exige que a gente olhe bem de perto. Porque o destino, o Egito, não foi escolhido só por ser perto ou fora da jurisdição do Herodes. Aí a gente chega no versículo 15. A reviravolta tipológica. Isso, o estudo chama exatamente de a reviravolta tipológica. Porque Mateus justifica essa ida para o Egito citando o profeta Oséias 11:1, que diz assim: do Egito chamei o meu filho. E é aí que está o ponto mais crítico da argumentação do Mateus. Porque, originalmente, quando Oséias falou isso lá no Antigo Testamento, a palavra filho era uma referência óbvia à nação de Israel, certo? Ele estava falando do êxodo histórico de quando o povo foi liberto. Exatamente, era nacional. E aí Mateus pega esse texto e aplica a um bebê só, a um indivíduo voltando de um exílio. Ok, vamos desempacotar isso, sendo bem crítico aqui. Para um leitor judeu lá do primeiro século, que sabia as escrituras de trás para frente, pegar um texto que fala de uma nação inteira e espremer para caber num bebê, isso não soaria como uma falha absurda de interpretação? Tipo, tirar do contexto à força? Essa objeção faz todo o sentido do mundo. E é por isso que o autor do estudo traz o conceito teológico da recapitulação. Porque Mateus não está cometendo um erro de leitura. Ele está redefinindo intencionalmente quem é Israel. Como assim? A tese central é que Jesus está sendo apresentado como o verdadeiro Israel. Pensa bem. Historicamente, a nação de Israel falhou na aliança deles. Eles reclamaram no deserto, cederam à idolatria, desobedeceram. E o que a argumentação mostra é que Mateus desenha a narrativa com Jesus refazendo o trajeto da nação. Ele desce ao Egito, ele retorna, passa pelas águas no batismo e vai para o deserto ser tentado. Só que onde a nação falhou miseravelmente, Jesus triunfa de forma perfeita. Sabe o que isso parece? Pensando em sistemas, é como ver uma mega atualização de software. Olha, gostei. Como seria isso? É que a nação de Israel original funcionaria como uma versão 1.0, que era cheia de falhas crônicas, travava toda hora no meio do caminho com idolatria e reclamação. Aí Mateus apresenta Jesus como a versão 2.0. Ele roda exatamente o mesmo programa, passa pelos mesmos ambientes, mas ele executa o código sem nenhum erro. Perfeito. Ele corrige os bugs da versão anterior. E o estudo usa uma palavra grega importantíssima para descrever essa correção de curso, que é a palavra pleroté. Que significa cumprir? Cumprir ou encher. É a espinha dorsal dessa interpretação. Quando Mateus fala que Jesus vai cumprir a profecia de Oséias, ele não está dizendo que o Oséias previu lá atrás com a bola de cristal, a fuga do menino Jesus. Ah, entendi. Ele está dizendo que a vida de Jesus preenche de significado total aquele padrão do passado. É a alta cristologia em ação. É profundo. E o estudo também fala sobre a distinção da palavra filho, né? Sim, a nação de Israel era filho por adoção, por meio de um pacto. Mas Jesus é descrito com a palavra huios. Filho por natureza. Exato, ele é o arquétipo. Ele não age só como uma pessoa aleatória sobrevivendo a um rei mau. Ele é o cabeça representativo de todo um povo. Ele viveu a vida perfeita que a nação não conseguiu viver. Bom, se a gente levar isso às últimas consequências, se Jesus é o Israel aperfeiçoado, então essa viagem de volta para casa não é só o fim de um esconderijo. O retorno dele inaugura o que o autor chama de o novo êxodo, certo? Sim, e a teologia do novo êxodo altera completamente a escala da coisa toda. Porque no primeiro êxodo com Moisés, a ideia era a libertação física, né? Tirar um grupo étnico da escravidão de um império político. E agora, nessa perspectiva triunfanista do material, o novo êxodo que Jesus inicia visa a libertação da humanidade inteira, sabe, das amarras do pecado e da morte. O escopo não é mais regional, vira universal e definitivo. E tem uma ironia geográfica muito brutal nisso tudo, porque o Egito, na memória coletiva dos hebreus, era o cenário do maior trauma histórico deles. Era a casa da escravidão. A própria opressão encarnada. E de repente a narrativa pega isso e subverte tudo. O lugar de terror vira o único porto seguro viável na face da terra. O lugar que abriga o Filho de Deus contra a crueldade que estava vindo de dentro do próprio território de Israel. Através de um rei judeu ainda por cima. Exato. O refúgio acontece dentro do coração do antigo império opressor. É um paradoxo gigantesco. E o que é fascinante aqui
é que essa subversão transforma o Egito num símbolo teológico permanente. O estudo sugere que o Egito passa a representar o mundo, o sistema de onde Jesus, atuando como um novo Moisés, chama a humanidade para fora. Tem aquelas conexões que o autor faz, né? Com Miqueias e o próprio Mateus. Sim, ele conecta o texto com Miqueias 7:14 e com o famoso convite de Mateus 11:28, aquele "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Lindo isso. É a intenção real de Mateus ali. Ele não quer apresentar Jesus só como um mestre que dá dicas de moralidade. Ele é o próprio refúgio redentor. Ele é o iniciador desse novo êxodo que traz o verdadeiro descanso para as pessoas. E a argumentação toda aponta para o fechamento lá em Colossenses 1:18, de que ele existe para ser o primeiro em todas as coisas. Ele é o princípio, né? Bom, chegando ao fim da nossa análise de hoje, o trajeto que a gente fez mostra o quanto é perigoso fazer uma leitura rasa de textos antigos. Com certeza. É muita coisa sobre a superfície. Sim, o estudo do irmão Marcelo Oliveira começou lá na tradução de uma palavra grega, de uma ordem dada num sonho, e revelou toda uma engenharia cósmica e teológica rodando por baixo. A narrativa equilibra perfeitamente a soberania divina orquestrando tudo em silêncio com a obediência prática, imediata, da fé humana. E entender os mecanismos por trás desses relatos amplia muito a nossa capacidade crítica. Porque detalhes que numa leitura rápida parecem só, coincidências de roteiro ou acidentes geográficos. Uma viagem conveniente, né? Exato. Na verdade, eles sustentam estruturas enormes de significado. A precisão do grego e essa complexidade toda da tipologia mostram o quanto esses textos carregam códigos densos sobre identidade e destino. A gente passa a entender o porquê por trás do quê. E para não perder o costume, né? A gente gosta de deixar uma provocação no final da nossa imersão. Ah, sempre tem que ter. Pois é, tem uma semente para reflexão contínua que vem direto das referências bibliográficas do material de hoje. O autor cita Romanos 5:14. Que aponta a figura de Adão como um tipo daquele que havia de vir, o Cristo. Que é um texto fortíssimo. Demais. E a provocação é a seguinte: se a análise argumenta de forma tão contundente que Jesus precisou reviver o êxodo para aperfeiçoar e consertar a falha de Israel como nação, a questão que fica martelando é sobre a escala dessa correção. Até onde isso vai, né? Isso. A vida inteira de Jesus não seria, então, a recapitulação projetada para consertar todas as falhas da humanidade desde a primeira queda lá de Adão? É uma pergunta de explodir a cabeça. Qual é o tamanho dessa correção de rotas? A resposta para isso tem o poder de mudar todo o nosso entendimento sobre o propósito da humanidade na Terra. Fica aí o convite para a galera continuar estudando. Com certeza. Fica essa reflexão grandiosa no ar para todo mundo que acompanha a gente. Continuem lendo nas entrelinhas, questionando o que está na superfície e buscando sempre a arquitetura oculta dos textos. Um abraço e até a próxima imersão. Até mais, pessoal!